Ok, mano, depois dessa cena eu sinto que tem algo sobrenatural aí, alguma entidade envolvida nessa história dessa família, e uma pessoa que ainda não tem um nome real é o Peter a Abóbora. Então alguma coisa me diz que esses dois aqui estão relacionados, cara. Tá, depois que isso acontece, cara, o jogo vira. Agora a gente que tem que correr do Peter, e é muito difícil, mano. Eu tentei muito e não consegui, cara. Ele sempre pega o caminho mais rápido, cara, e, tipo, é muito difícil. Então, eu decidi procurar no YouTube sobre isso, se alguém tinha gravado alguma gameplay conseguindo, cara, e eu achei algo muito interessante. Tem um vídeo chamado Segredo do Andy's Apple Farm, com a descrição de: eu estava jogando e descobri que eu podia me mover depois de derrotar o Peter no jogo dele. E eu acho que ninguém achou isso ainda. E mano, eu fui ver o canal, cara, e ele pertence a uma pessoa chamada Logan Eastwood, que é o mesmo sobrenome de toda a família. E no sobre desse canal, ele falou o seguinte: eu sou apenas um cara que gosta de jogar videogame. Eu achei um jogo antigo e interessante no computador do meu tio-avô. E aí, pensei em compartilhar com vocês. Pois é, mano, interessante, então bora só assistir o vídeo. Ok, o jogo já inicia no momento que ele conseguiu fugir do Peter. Tá lá o Andy andando e o Peter parado, e ele passa em cima de um texto criptografado. Novamente, cara, cifra de César, e significa: Thomas, não peça por ajuda, ninguém pode te salvar agora. E o Andy continua caminhando pra cima, cara, passa por um carro e chega na floresta de neve, com um machado à sua frente. Então a gente aperta espaço e alguma coisa começa a falar com o Andy. Pegue o machado. O Thomas coloca a mão na cabeça e fala: vai embora da minha cabeça. Você não pode lutar contra mim, Thomas. Você trouxe isso pra você mesmo. Não, para com isso, por favor. Eu não quero matar ele. Eu não quero matar ninguém. Me desculpa, Thomas. Quando eu te dei uma escolha, mate ele. E o rosto do Thomas começa a ficar demoníaco e muitos mate ele aparecem na tela. E tá, mano, eu acho que você já consegue linkar isso a uma cena, né? Essa cutscene deve acontecer antes da perseguição do Klaus. Então agora ficou claro que ele não estava no controle. O Thomas estava de alguma forma possuído por aquela entidade e forçou ele a matar o Arthur. Tanto que ele se arrepende na hora. E voltando ao minigame agora, se a gente só não conseguir escapar do Peter e a Abóbora, mano, que é bem mais fácil, eu não consegui, eu só não consegui, uma coisa diferente acontece. A gente vê o Thomas dentro de um celeiro com uma faca cheia de sangue no chão. E de repente, uma entidade monstruosa aparece na frente dele. O Thomas tá assustado. E o Thomas aparenta estar discutindo com a entidade. E a entidade parece estar falando de volta, mas a gente não consegue entender nada. De repente, a entidade cresce por uma escuridão e dá um sorriso. E depois, ele só se despedaça. O que eu achei interessante é que assim que ele se despedaça, os olhos do Andy apareceram sobre o Thomas, como se isso tudo fosse obra da entidade e de alguma forma eles estão presos desse jogo. Não é só uma representação deles, e se eles realmente estiverem lá. Enfim, cara. E agora, pro final do jogo, a gente consegue finalmente encontrar a chave, e tocando na chave, uma mensagem aparece. É difícil ler, cara, mas eu vou ajudar vocês. Eu deveria saber no que eu me meti. É minha culpa. Você do outro lado, você pode me ajudar. Bom, e em seguida acontece um jumpscare, então você foi avisado. E o jogo acaba. Bom, vamos analisar o que a gente tem até agora. Ok, primeiro que as frases estranhas que aparecem várias vezes, como nos salve, ou nos ajude, ou nos liberte, deixa claro que eles são de alguma forma presos aqui. E eu acredito que essa entidade, que de alguma forma tá ligada ao Peter a Abóbora, possuiu o Thomas, fez ele fazer as coisas que ele fez, como matar um amigo, e colocou eles dentro do jogo. Ainda tem mais conteúdo pra gente ver, mas vamos só recapitular o que a gente tem até agora pra não acumular tudo pro final, tá? Senão é muita coisa. Coisas que são claras. O jogo conta uma história por trás que envolve uma família, a família Eastwood, que vivia numa casa de fazenda, numa floresta por volta dos anos 70 e 80. A família é formada por 4 integrantes: Thomas, o pai, Cameron, a mãe, Isabella, a filha, e Louis, o filho. Além desses 4, tem mais outros 2 personagens, o Arthur, que é o melhor amigo do Thomas, e o Peter, a Abóbora, que ainda é um mistério pra gente, mas as coisas
todas apontam para essa entidade. O Thomas era um dev de jogo, ele estava trabalhando em um jogo chamado Apple Arcade, isso em 81, e naquele áudio do carro do minigame da Melody, ficou claro que ele estava preocupado se o jogo ia dar certo, e que ele estava investindo numa nova tecnologia. Um ano depois disso, em 82, Louis, o seu filho, se envolveu num acidente de barco com a irmã. O corpo dele nunca foi encontrado. E com esse acontecimento, o Thomas, pai do Louis, culpa sua própria filha, que estava com ele, gerando um certo conflito e discussão com sua esposa. É desconfiado que o Thomas também tem algum problema com bebida, e isso ficou claro na discussão do Thomas com a Cameron, e ele se afastou da família, cara, depois do acontecimento, e discussão com a esposa, e problema de bebida também, ou quem sabe até um afastamento judicial. Thomas e Cameron se separaram. E com isso, o Thomas pediu pro seu melhor amigo, o Arthur, cuidar da sua família, da filha e tal. Só que o Arthur começou a se envolver numa relação com a ex-esposa do Thomas, como a gente já viu nas iniciais da lareira. E o Thomas começou a desconfiar disso. E aí, movido pelo sentimento de traição, o Thomas dirige na véspera de Natal até a casa da sua família. Ele acha um machado na parte de fora da casa e começa a ser influenciado por essa entidade maligna, o que o levou a queimar sua própria casa com sua ex-esposa e sua filha dentro. O áudio que toca na tela de erro do jogo conta essa história. Ele indo até lá, acende o isqueiro, taca o fogo, enfim. E aí chega o seu amigo, o Arthur. Ele vê sua própria casa toda destruída. Chega o Thomas com o machado na mão e o Arthur começa a correr do Thomas, mas sem conseguir fugir, ele é morto a machadadas. Enquanto o Peter Abóbora deve ser a entidade maligna que está controlando o Thomas, já que a gente descobre essa entidade juntamente ao Peter. Ok, momento totalmente teoria agora, cara. O que pode ser essa entidade? Então, é possível que o Thomas estava tão desesperado para trazer de volta seu filho Louis e também preservar sua família, né? Que ele fez algum tipo de pacto com essa entidade que fez com que eles ficassem presos dentro do jogo, eternizados lá. Porque isso, cara, na propaganda do jogo que ele estava fazendo, ele fala que estava investindo numa tecnologia para deixar os personagens mais vivos, porque realmente são pessoas, não vivas, mas reais. E em algum momento, todo mundo estava eternizado no jogo. E aí, cara, só sobrou o Thomas, que estava sendo visitado constantemente pela entidade de noite, consumindo pouco a pouco, até chegar à sua morte em 83. Ou ele se matou, ou a entidade matou ele. Uma coisa que ficou em aberto, cara, é que a Isabella pode não ter sido responsável pela morte do irmão, até porque naquela cena que a gente viu, claramente tem alguém atrás dela. E se essa pessoa for a entidade? Ou pior, o Thomas possuído pela entidade? Será que ele empurrou o próprio filho no lago? Ou será que ele não deixou a filha dele salvar o irmão? E é provável que ele tenha feito isso e não se lembra de nada, já que, durante a cutscene da morte do Arthur, o Thomas pergunta pro Arthur o que tinha acontecido com a família dele, e o Arthur não sabia responder. Só que aí um texto em vermelho chega e diz, você matou eles. Ou seja, era a própria entidade respondendo Thomas, deixando claro que o próprio Thomas matou eles. E lembra daquelas frases totalmente fora de ordem que a gente leu? Então, tem como a gente organizar pra fazer um sentido? Enfim, eu acho que é isso aqui, ó, tá? Não tem como saber, mas eu acho que isso aqui é a ordem certa. Ajude-nos, liberte-nos, salve-nos do que aconteceu. Eu não queria que tivesse acabado assim. Eu só queria ver minha família de novo. Eu sabia que o que eu tava fazendo era arriscado. Ela tava com tanto medo. Ela nem conseguiu alguma coisa, a verdade. Não foi culpa dela. Ou seja, a Isabella sabe muito bem o que aconteceu, mas ela tava com tanto medo que ela só não conseguia falar a verdade. Como é que ela ia contar pra mãe que o próprio pai matou seu irmão ou não deixou ela salvar o irmão? Então eu também acho que as almas das pessoas estão presas no jogo. Por isso que os personagens constantemente clamam pela nossa ajuda, até o próprio Thomas não aguenta mais isso. Como ele diz, ele só queria ver a família dele de novo, ele não queria que tivesse acabado assim. Ajude-nos, liberte-nos, salve-nos. Só que tem uma coisa interessante que não foi muito discutido aqui ainda. E a Isabella, cara, ela realmente tá morta? Porque ela foi a única que a gente não teve uma data de morte. E naquele texto que crashou o jogo, fala que ela ainda está aqui. Então, cara, o que aconteceu com ela? Bom, vamos continuar que a gente vai entender eventualmente. Seguinte, lembra que a gente